Aperta o play. A Lua. O que é? Como foi formada? Suas fases, o lado oculto e muito mais. Nós somos o grupo 6 e vamos hoje mostrar isso para vocês. A Lua é o único satélite natural da Terra. Consiste de um corpo rochoso com 3.476 km de diâmetro, quase um terço do tamanho da Terra. A distância média da Terra até a Lua é de 384.400 km. A Lua se formou há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, quando um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, se chocou com a Terra em mais ou menos 40.000 km por hora, já que ambos os planetas dividiam a mesma órbita. A força do impacto fez com que o resto da Theia e pedaços da superfície da Terra fossem lançados para o espaço. Esses fragmentos se estabilizaram na órbita da Terra e começaram a se atrair e a se juntar, formando a Lua. O lado oculto da Lua também é chamado de lado escuro. É o hemisfério lunar que não pode ser visto da Terra, pois a Lua e a Terra estão em rotação sincronizada. O lado escuro da Lua não tem nada a ver com a falta de luz. Os dois lados da Lua experimentam o dia e a noite por 14 dias cada um. Na verdade, a expressão se refere ao lado da Lua que não foi visto da Terra. Por causa de um fenômeno chamado rotação sincronizada, nós só conseguimos ver uma face da Lua. Isso quer dizer que seu tempo de rotação é igual ao seu período orbital. O tempo em que a Lua gira em torno do seu próprio eixo é igual ao tempo que ela gira ao redor da Terra. Essa sincronia entre rotação e translação faz com que possamos observar um lado da Lua. O outro lado da Lua tem uma crosta mais grossa, com mais crateras. Também há menos mares, planícies basálticas escuras formadas pelo impacto de meteoritos na superfície lunar. A primeira sonda a pousar no lado oculto da Lua foi a sonda chinesa Chang'e 4, no dia 3 de janeiro de 2019, com os principais objetivos de medir as composições químicas em rochas e solos lunares, medir a temperatura da superfície lunar ao longo da duração da missão, realizar a observação e pesquisa radioastronômica de baixa frequência usando um radiotelescópio, estudar raios cósmicos. As fases da Lua referem-se à mudança aparente da porção visível iluminada do satélite, devido à sua variação da posição em relação à Terra e o Sol. O ciclo completo, denominado lunação, leva pouco mais de 29 dias para se completar, período no qual a Lua passa pela fase nova, quando a sua porção iluminada visível passa a aumentar gradualmente até que 2 semanas depois ocorra a Lua cheia, e cerca de 2 semanas seguintes volta a diminuir e o satélite entra em uma nova fase. Durante a Idade Média, antes da invenção do telescópio, tinha-se vindo progressivamente a aceitar que a Lua era uma esfera, embora muitos acreditassem que era plana. Em 1609, Galileu foi um dos primeiros a cartografar a Lua através de um telescópio na sua obra de Sidereus Nuncius, fazendo notar que não era plana e que possuía montanhas e crateras. A distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 385.000 km. Se formos caminhando, a distância será equivalente a 14 anos de caminhada. Se formos de carro, seriam 5 longos meses. O primeiro veículo espacial, a nave Apollo 11, que levou o homem à Lua, demorou aproximadamente 76 horas para chegar lá. A Lua tem 4,5 bilhões de anos de idade. Ela não tem brilho próprio. A luz que vemos nela é a do Sol, que é refletida na superfície lunar. A Lua tem alguns eventos raros, como a Lua azul, o eclipse lunar, a Lua de sangue, entre outros.